Galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês um comparativo muito legal de processadores com ótimo custo-benefício. São os mais baratos da Intel na 12ª geração. Então eu tenho aqui processador i3 12100F e processador i5 12400F. São processadores com ótimo custo-benefício. Um deles custa na casa dos R$600, outro custa na casa dos R$1.000, R$1.200 mais ou menos. Mas são opções aí que podem te entregar uma ótima performance para você rodar em computadores gamers já na 12ª geração. Para realizar esses testes, eu vou utilizar uma máquina aqui equilibrada. Então eu vou utilizar uma placa-mãe H610, que eu acredito que é o que você vai utilizar quando você vai comprar um processador como esse. Lembrando que a placa-mãe, nesse caso, por não fazer overclock, por não ser grandes exigências de temperatura, também de consumo, não vai estressar a VRM, então a placa-mãe aqui, ela vai ser apenas para suportar esses processadores. Não há necessidade de colocar um modelo Z, colocar um modelo B, você pode colocar, se você quiser, os recursos que esse chipset pode te oferecer, mais USB, conectividade M2, mais em desempenho na prática, não vai mudar nada pra gente aqui. Um outro detalhe importante é, na memória RAM, eu estou utilizando memória RAM DDR4 a 3000 MHz, que é a memória mais comum, com um custo-benefício maior que a gente pode encontrar hoje no mercado, e é o que é suportado por esses processadores e também pela placa-mãe de maneira padrão já. A gente vai utilizar memória de 3000 MHz nos testes. São 16 GB em 2 pentes de 8 GB. Mais um ponto importante de ressaltar para vocês é, os testes foram feitos com o Cooler Box, tá? O cooler que acompanha esses processadores. Você pode melhorar a temperatura deles adicionando outros coolers, mas o desempenho que você vai ver aqui já é com o Cooler Box e você vai ver que ele é o suficiente para entregar toda a performance desses processadores. E agora, falando diretamente dos testes, eu vou rodar aqui 14 games para vocês em Full HD, e nesses 14 games em Full HD eu procurei ter um detalhe em específico aqui que eu acho muito interessante, que é o foco, é o horizonte que eu quero seguir nesses testes para vocês. Eu vou colocar esses processadores para rodar num cenário realista. Ou seja, eu não vou rodar em 720p com gráfico no baixo para você ver o processador atingir muitas vezes 400 FPS em todos os testes ou 500 FPS. Porque na prática, quando ele chegar na tua casa, não é esse cenário que você vai ter. O que você vai fazer? Você vai colocar a tua placa de vídeo, você vai tentar colocar na qualidade mais alta possível e rodar acima de 60 FPS. É isso que você procura no seu computador gamer. É uma boa experiência, com boa qualidade e com uma taxa de FPS boa. Para isso a gente vai utilizar aqui uma RTX 3080. Que a RTX 3080 eu acredito ser o limite de placa de vídeo que você vai colocar num processador como esse. Mais do que isso, eu acredito que você já vai colocar, muito provavelmente, processadores mais fortes, processadores mais novos, colocar de repente um modelo com K, um modelo com mais núcleos, mais threads e até mais clock. Então abaixo disso aqui eu acredito que seja o mais recomendado. Então vai ser o quê? 3080, 3070, 3070 Ti, 3060, 3060 Ti. Então esse teste aqui vai servir para toda essa galera aí que está procurando esses modelos de placa de vídeo. Nosso primeiro game aqui é o Assassin's Creed Valhalla, e aqui o i5 12400F conseguiu 101 FPS de média contra 99 FPS de média do i3 12100F. É uma diferença realmente bem pequena, na casa dos 2 FPS. O 1% low também, que é a queda de FPS, ficou bem próxima. 75 FPS na queda para o i5 e 71 para o i3. Muito próximo nesse teste. Call of Duty Warzone, que é um game já multiplayer, que o pessoal gosta de jogar com muito FPS, bem frenético, e procura uma estabilidade muito boa, em ambos os processadores nós tivemos bom desempenho. No i5 12400F, uma média de 165 FPS. No i3 12100F, 166 FPS de média. E a queda também fica bem próxima, 115 FPS para o i5 e 105 FPS para o processador i3. Mostrando que ambos os processadores podem te entregar uma experiência acima de 120 ou 144 Hz no Call of Duty Warzone sem nenhum problema. Chegamos agora no Cyberpunk 2077 e aqui a nossa média para o i5 foi de 85 FPS, com queda na casa dos 69. Quando pulamos para o i3, a nossa média de FPS é de 80 e a nossa queda é de 58. Mostrando mais uma vez, temos uma diferença de 5 FPS, que pode representar uma porcentagem ali no final, mas não é nada de outro mundo. Afinal de contas, estamos rodando Cyberpunk com alta qualidade, com Ray Tracing, utilizando a tecnologia DLSS e ainda assim acima de 60 FPS em ambos os processadores. Diria mais, né? Acima de 80 FPS em ambos os processadores. Outro game pesado aqui é o Far Cry 6, e aqui nós tivemos 100 FPS de média para o processador i5 e 92 FPS de média para o processador i3. Na queda também foi ótima e muito próxima desses dois CPU, mostrando que ambos são capazes de levar altas taxas de FPS, muito mais do que 60, em alta qualidade em qualquer game do mercado. God of War, aqui nós tivemos uma diferença maior entre o i5 e o i3. E é importante a gente mostrar
aonde teve essa diferença também para vocês, tá? Nesse game, o i5 teve 129 FPS de média contra 103 FPS de média do processador i3. Aqui nós tivemos praticamente 25 FPS de diferença entre um processador e outro. São casos isolados e eles são a minoria, são a exceção, mas ela existe e a gente vai mostrar ela aqui para vocês toda vez que acontecer. No caso do God of War, teve uma diferença grande, posso considerar, entre o processador i3 e o processador i5. Mas é importante ressaltar também que ambos os processadores levaram ali acima de 90 FPS, né? O God of War, o que eu não posso considerar uma coisa ruim, nem pro i3, nem pro processador i5. GTA V é um game aí bem pesado, o pessoal curte rodar também com qualidade gráfica no alto, aproveitar uma experiência aí mais top nesse game, né? E nós tivemos o i5 rodando a 151 FPS de média e o i3 rodando a 128 FPS de média. Uma diferença de 20 FPS também entre eles, eu acredito se tratar pelos threads do processador, né? O i5 tem um pouquinho mais de thread, então dependendo do game ali você pode ter uma folga um pouquinho maior. Ainda assim, quando essa folga não acontece, que é o caso aqui do GTA V ou no God of War, por exemplo, ainda assim o i3 ele não fica muito para trás. Ele está para trás, lógico, a gente está vendo que ele está com menos FPS, mas ainda assim ele não é uma experiência que eu posso falar que, olha, ele não é recomendado para jogos porque no GTA V ele não roda bem. Um outro game aí bem recente para vocês é Horizon Zero Dawn, e aqui nós rodamos em alta qualidade também, com 144 FPS de média para o processador i5 e 127 FPS de média para o processador i3. A queda de FPS do i5 ficou em 93 FPS e no processador i3 ficou em 83 FPS, ficando realmente bem próximo a esses dois processadores. No game Spider-Man Remaster, que o pessoal está jogando bastante aí, nós rodamos ele aqui em alta qualidade utilizando o Ray Tracing e também o DLSS. E nós tivemos uma média de 88 FPS para o processador i5 e 76 FPS para o processador i3. Uma diferença que existe, fica na casa próxima ali dos 10 FPS entre um processador e outro, mas ambos os processadores levaram acima de 60 FPS com o pé nas costas. Falando agora daqueles games cuspidores de FPS, temos aqui Rainbow Six Siege, cenário competitivo. Esse game aqui ele rodou em 440 FPS no processador i5 e 359 FPS no processador i3. Um game agora de modo história, que o pessoal vai focar mais na qualidade e focar também na história do game principal, mas que também tem um multiplayer, Red Dead Redemption 2. Nesse caso aqui nós tivemos 114 FPS de média para o processador i5 e 108 FPS de média para o processador i3 12100F. Pulando para Shadow of Tomb Raider, foi 176 FPS de média para o processador i5 e 153 FPS de média para o processador i3. E no The Division 2, a nossa média no i5 foi de 177 FPS contra 152 FPS para o processador i3, ambos rodando também acima de 100 FPS de maneira bem tranquila nesses três últimos games que nós podemos ver aqui. Dentro dos 14 jogos que nós testamos aqui, eu acredito que no Watch Dogs Legion foi onde deu a maior diferença percentual, tá? No processador i5 12400F nós tivemos 78 FPS de média, quase 80. No processador i3 nós tivemos 60 FPS de média, ou seja, aqui ele já ficou no linear, tá? Se ele fosse um passinho para baixo ele não rodaria 60 de média, mas aqui ele conseguiu ainda entregar os 60 de média pra gente, tá? Lembrando que a GPU estava sendo subutilizada nos dois casos, seja o processador i5, seja o processador i3, ou seja, tinha um golinho a mais ali que o processador poderia entregar a mais pra gente, que nenhum dos dois conseguiu entregar. Então, você colocando um processador mais forte, você poderia entregar um pouquinho mais de performance na 3080 em ambos os casos. Último game cuspidor de FPS aqui do cenário competitivo é o CSGO. E aqui nós atingimos uma média de FPS no i5 de 589 FPS e 549 FPS de média para o processador i3. Apesar de ser uma quantidade de FPS grande entre eles, na porcentagem não representa algo muito grande e nem algo muito distante. O clock dos processadores é bem semelhante e esse game ele não utiliza múltiplos núcleos, então um IPC mais alto e um clock mais alto pode fazer uma diferença maior, tá? Tem uma diferença entre esses dois processadores, mas não é nada de gritante, tá? Ambos rodaram muito bem, seja na média, seja na queda de FPS. Pois bem, chegamos agora aqui ao final dos nossos testes. E aqui nós podemos agora ver a média geral de FPS. Eu tirei a média desses 14 jogos que nós rodamos aqui, para a gente ter ideia de como fica a performance dentro de games, tirando o caso isolado de um game ou outro, né? Pegando uma média geral realmente dentre todos os jogos ali que a gente testou. A nossa média de FPS para o processador i3 foi de 160 FPS. Algo que eu não posso chamar em momento algum como algo ruim, porque rodar a 160 FPS de média em 14 games é algo muito bom para um processador i3, tá? Então entrega um bom desempenho, tá? Ele está longe de ser um processador ruim. Na nossa queda de FPS no i3 foi em 92 FPS, ou seja, bem próximo de 100.
a nossa queda ficou o tempo inteiro acima de 60, o que mostra que o i3 sim, ele é capaz de empurrar a taxa de FPS boa na média e também na queda ele consegue manter estável a nossa gameplay. Lembrando que o pessoal questiona muitas vezes o i3 com aquele negócio na mente de um processador lá de quarta geração, quinta geração, sexta geração, mas não. O i3 hoje ele tem IPC alto, tem clock maior, tem tecnologias mais novas. E a gente viu que ele tem potencial sim de empurrar, mesmo que às vezes naqueles games que ele pode estar mais estrangulado, ainda assim ele não dá quedas de FPS. Ainda assim ele consegue manter uma taxa constante e estável de frames. A prova é a nossa queda de FPS que fica na casa dos 92, o que é muito bom. Quando pulamos para o i5, nós temos 181 FPS de média. São exatos 21 FPS a mais do que o processador i3. O que pode representar num número ali algo gritante, um número maior, né? São 20 FPS, Júnior. Só que a gente está falando de um processador que roda 160 e outro que roda 180. Ambos estão rodando muito bem. Qual a diferença de preço entre esses processadores? A diferença de preço é considerável. O i5 muitas vezes ele chega a se custar o dobro do processador i3. E você vai sair de um processador que está rodando a 160 FPS e vai gastar o dobro para rodar a 180, você não ganhou o dobro de FPS. Você ganhou apenas 20 FPS a mais. Quantos por cento esses 20 FPS a mais de FPS representa para a gente na prática? Cerca de 10 a 13%. Ou seja, você vai pagar o dobro do processador para ganhar ali 10% a mais de FPS. Claro que existem casos e casos. Quando o foco é 100% game, eu acho que é super interessante. Um processador i3 é uma opção válida, custo-benefício, que a porcentagem e a taxa de FPS mostrou pra gente que é um processador muito interessante. Agora, quando você vai utilizar mais do que jogos, você quer fazer uma livezinha, você quer fazer um render de vídeo, aqueles núcleos a mais, aqueles threads a mais, somado àquele pequeno percentual a mais de FPS que você tem na prática para o processador i5, pode fazer a diferença e pode ser o caso específico que eu te recomendaria você partir já para um processador i5, quando você vai fazer mais do que jogar. Agora, quando você vai só jogar e a grana está apertada, o processador i3 pode te atender e muito bem. Bom, então é isso, pessoal. Eu mostrei por A mais B aqui todos os testes, mostrei os resultados, né? Eu dei um pouquinho da minha opinião aqui no final, mas eu quero que você de casa decida, tá? Aí vocês viram todos os testes lado a lado, fique à vontade para voltar durante todas as gameplays, olhar caso a caso, se vale a pena, se não vale a pena, de repente você só vai jogar o Rainbow Six. Então o caso do Rainbow Six vai ser o único foco para você, mas de repente você quer uma máquina para jogar games de uma maneira geral, então um benchmark geral para você, ele pode te passar uma experiência. De repente você está com pouca grana, essa diferença de preço ali que você vai pagar entre o processador i3 e o i5, para ganhar só 13% a mais de FPS, você poderia investir na tua memória RAM, você poderia investir num SSD maior, de uma capacidade maior. Então pensa nisso, bota na sua cabeça, analise e me comente lá nos comentários, que eu quero ler os comentários de todos vocês e a opinião de vocês sobre esses testes e qual seria a sua escolha. Também comenta qual placa de vídeo você pegaria para casar com o processador que você decidiu escolher aí, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!